gente, estou de volta aqui com vocês para perguntar para vocês o que dá preguiça para cada um de vocês. O que gera preguiça? Ficar assim, jogado no sofá, não é? Assistindo um filme no frio, no friozinho. O que dá preguiça? Acordar de manhã, não é? Ir trabalhar, ir estudar. Na verdade, a preguiça as pessoas entendem como algo tedioso, né? Quase um tédio. Mas o que é preguiça de verdade? Preguiça significa, no sentido mais profundo, falta de motivação. E essa falta de motivação faz com que você não consiga se erguer. Olha que interessante o sentido da raiz da palavra. Preguiça vem de pré-issa, como momento que antecede aquele instante que a gente vai içar é levantar, não é? Então assim, a pré-issa, a preguiça, é aquele momento que você fica ensaiando levantar da cama, levantar até do sofá para pegar o controle remoto que você esqueceu na estante. Na verdade, a preguiça, ela é muito mais séria do que se pensa. Eu costumo traduzir a preguiça como tendo fundamento em medos. Olha que interessante esse raciocínio. Como assim medos, não é? Toda preguiça, até a preguiça de um adolescente de fazer as coisas, no fundo é o medo de ser comum, o medo de repetir padrões de comportamento que o pai, que a mãe tem, e que ele olha e fala, eu não quero isso para mim. Eu não quero, minha mãe não é feliz fazendo o que faz. Meu pai não é feliz fazendo o que faz. Por que eu vou ajudar? E você às vezes julga aquele comportamento do adolescente como sendo um comportamento simplesmente irresponsável, um comportamento egoísta. Não é só isso. Aliás, às vezes nem é isso. Muitas vezes é o medo, ele mesmo não sabe explicar isso para você. Mas é o medo de repetir um comportamento que ele não quer para ele. Então todas as suas preguiças, na verdade, mostram que você tem um medo de se envolver com algo e ser infeliz, não é? A preguiça de estudar, tem alguma coisa ali que não está te motivando, tem alguma coisa ali que barra o seu desejo, o seu sonho. O que é? Você tem que se conhecer, não é? Por que você tem preguiça de ajudar uma pessoa, de levar alguém em algum lugar? Porque você vai se sentir o quê? Talvez usado, explorado, talvez você se sinta vivendo para os outros e não para você. Olha aí uma razão muito comum. Dá preguiça, dá medo você pensar que a sua vida pode ser baseada no servir aos outros e nunca a si mesmo. Mas por outro lado vem o condicionamento quase religioso que diz, olha, você não pode pensar em você, você não pode dar atenção para si mesmo, não é? O egoísmo é quase um pecado, então você vai abrindo mão dos seus próprios desejos, dos seus anseios e cuidando das outras pessoas. Então, olha que interessante, eu preciso, para ter motivação na vida e, portanto, para não ceder à preguiça, eu preciso confiar naquilo que eu quero e realizar as coisas por mim. Então, como é que você faz para superar essa preguiça? Faz o que você tem vontade. Confia naqueles seus estímulos, no que te motiva. Não fique vivendo histórias alheias, preceitos, preconceitos, maneirismos de outras pessoas. Viva do teu jeito. Se você viver do teu jeito, você vai errar. Com certeza vai errar. O erro faz absolutamente parte do processo de evolução nosso nesse planeta. A encarnação humana subentende o erro faz parte. É só você observar a criança pequena. A criança erra para falar, erra para comer, erra em todos os sentidos. É engraçado, né? O adulto olha e acha graça. Por quê? Porque o erro da criança não é um pecado e o erro do adulto é um pecado, porque a religião interferiu nisso. Na verdade, o erro nunca é um pecado. O erro é a tentativa que não deu certo. Nós sabemos quantos inventores, quantos cientistas tentaram e erraram centenas de vezes até conseguirem uma grande descoberta. Nada do que você vê de genial no mundo foi feito necessariamente de primeira. Algumas vezes alguma coisa vem por inspiração, por um mecanismo de contato até espiritual, ou, se você quiser entender, do inconsciente coletivo, e você capta aquela ideia de primeira, mas é raro. A maioria das vezes existe a necessidade de apurar, de aperfeiçoar esse filtro que permite com que nós possamos compreender qual é o jeito correto de vivermos. Mas esse jeito correto é você que vai descobrir, tendo a experiência, errando
e não se punindo nunca, não se culpando nunca, até chegar no modelo de vida que te motive. E aí você vai ver que a preguiça vai indo embora, ela se desmancha. Pode prestar atenção naquilo que você gosta de fazer, você não tem preguiça não. Você não tem preguiça de acordar cedo se você gosta de futebol, para ir jogar futebol com os amigos. Mas para ir trabalhar ou para ir cuidar da casa, aquilo pode dar uma preguiça maior, não é? Mas não é assim para todo mundo. Depende do que aquilo significa para você. Para uma pessoa que tenha que cozinhar por obrigação, aquilo dá preguiça. Mas para uma pessoa que não tem essa obrigação e cozinha por hobby, né, criatividade na cozinha, por prazer, aquilo é estimulante. Então perceba, não existe atividade que dê preguiça de ser realizada. Existem sim pessoas que vivem pelos outros e nunca pelo prazer, e nunca pela própria vontade, e nunca seguindo os próprios desejos. Então seja você esta pessoa. Essa é a dica do vídeo de agora, não é? Que você cuide mais dos seus sentimentos, observe, coloca no papel, se necessário for, quais são os seus verdadeiros desejos. Viva mais para você e você vai ver se a preguiça não vai embora. Fica aí a dica. Quero só lembrar vocês, o vídeo aqui, né, existem vídeos que eu vou lançando 3 vezes por semana, de terça, quinta e domingo. Vídeos inéditos. Se você quer receber o comunicado em primeira mão, se inscreve aqui no canal Entre Vidas, ok? E é muito importante a sua opinião para mim. Então eu peço feedback, quem curtiu o vídeo, dá um joinha, dá um curtir aqui. Um grande abraço e até a próxima.